A liturgia deste domingo, sobretudo do Evangelho, está permeado de significados. Cada versículo do Evangelho tem um significado profundo para a nossa fé. O Evangelho narra-nos esta cena de Jesus com este homem que tornou-se cego. Ele não era cego de nascença, mas ele havia se tornado cego. Portanto, ele enxergava e perdeu a visão. E depois Jesus então se aproximou dele, ele implorou pela sua cura, foi até Jesus, e Jesus ali pôde realizar este prodígio. Vejam, meus irmãos, algumas referências que são importantes para entendermos ainda mais o Evangelho e tirarmos o ensinamento para nós. Jesus realiza a sua última cura antes da sua paixão. A última cura que Jesus realizou antes da paixão foi a cura deste cego. E depois Jesus vai se entregar na cruz, ressuscitará e nos conduzirá para junto do Pai, com a sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, não é à toa que a última cura que Jesus realiza antes da sua paixão seja justamente de um cego. O cego no Evangelho, nos Evangelhos, significa aquele que perdeu a luz, aquele cujos olhos perderam a luz. Portanto, a cegueira simboliza toda a privação que o pecado pode causar na nossa vida. Não enxergar. Pois bem, enxergar, segundo o Evangelho, significa obter a fé. A fé que nos faz ver aquilo que Deus revela a nós. Jesus morreu e ressuscitou para nos conduzir ao Pai, e nós seremos conduzidos ao Pai pela fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus diz: quem crê em mim será salvo. Portanto, vejam, a última cura que Jesus realiza é justamente de um cego, antes da sua paixão, justamente para que o cego veja, para que a luz da fé possa iluminá-lo e ele possa contemplar a verdadeira salvação que vem de Deus. E crendo, ele possa também ser salvo. Portanto, quem crê que Jesus é o Senhor, quem crê que Jesus desceu do céu, se fez homem, em tudo igual a nós, padeceu a morte, ressuscitou e subiu ao céu, será salvo. Portanto, o sentido de enxergar aqui no Evangelho de hoje, a cura que Jesus realiza no Evangelho de hoje, não é apenas uma cura física, muito pelo contrário, é uma cura espiritual. Jesus devolve àquele homem a luz da fé, para que ele possa enxergar novamente, enxergar o Cristo, enxergar pela fé as verdades de Cristo, as verdades do Evangelho, porque uma vez que ele estava cego, ele estava perdido, tanto que ele estava à beira do caminho, e não no caminho. Por que não no caminho? Porque não enxergava. Por isso, uma vez que não enxerga, como vai percorrer o caminho? Por isso ele fica à margem, por isso ele estava sentado à beira do caminho. Meus irmãos, quem é o caminho? O caminho é o próprio Jesus. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Portanto, o cego estava à beira do caminho porque faltava-lhe a fé. A fé para poder ver. Como é que nós vemos hoje Jesus? Como que nós contemplamos Jesus? Como que nós vemos Jesus? Através da fé. É através da fé que nós vemos Jesus presente na sua palavra, é através da fé que nós vemos Jesus na Eucaristia, no pão e no vinho consagrado, é através da fé que nós vemos os sinais que Jesus nos dá no cotidiano da nossa vida, é através da fé que nós acreditamos nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus. Portanto, a fé é indispensável para ver e percorrer o caminho da salvação. Mas esse cego, além de ser
cego era também mendigo. Por que ele era mendigo? Porque uma vez que ele não via, ele não consegue ver o que de fato pode dar sentido para a sua vida, ele decide então viver da mendicância, ele decide viver de esmolas, de migalhas, de sobras, né? Essa é a condição do mendigo. O mendigo é aquele que não tem, que não possui nada, portanto ele vive da esmola que ele recebe dos outros, ele vive de esmolar, ele vive de pedir, ele vive de mendigar. Meus irmãos, quando nós perdemos a luz da fé e não conseguimos mais ver com clareza a Deus, não conseguimos mais ver com clareza Jesus presente na sua palavra, e por isso já não ouvimos também. Quando nós perdemos a fé, o que a gente se torna também? Mendigo. E a gente passa a mendigar as coisas deste mundo, porque já não encontramos mais algo que possa de fato ser nosso, que possa nos realizar. Ao invés de nós obter de fato o que é nosso, o que nos pertence, ao invés de termos em nós a herança prometida por Deus, que é o céu, que é a vida eterna, que é a salvação, nós, perdendo a fé, também passamos a mendigar. E aí é onde a gente vai mendigando a atenção das pessoas, porque não somos capazes de amar de verdade, porque o verdadeiro amor vem de Deus. Uma vez que eu não creio, uma vez que eu perdi a fé, perdi também a capacidade de amar verdadeiramente. Então eu começo a viver das migalhas de prazer, migalhas de contentamento, de satisfação momentânea. Enfim, vou vivendo de migalhas de coisas materiais, que me dão de certa forma também um prazer, mas também é passageiro. Mas vamos vivendo como verdadeiros mendigos, vamos vivendo de migalhas, vamos vivendo de esmolas. Às vezes a gente deixa lá na porta do carro, né, algumas moedinhas, né, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, até R$1. E aí quando a gente para no semáforo, o que a gente faz? Dá aquela esmolinha, né? Nem sempre, às vezes até acho que nem deveriam, porque estamos às vezes apoiando outras coisas, incentivando outras coisas, mas não é isso que é esmola? Então o que aquela moedinha significa para mim? Nada, né? Aquela moedinha é esmola, ou seja, não tem importância, não tem valor. Ou vocês dão R$100 para todo mundo que vocês param na rua, né? Pois bem, o mendigo vive daquilo que não importa, daquilo que não tem valor, daquilo que não serve em tese para nada. E Jesus nos oferece o maior bem, que é a salvação. Jesus nos oferece a maior riqueza, o maior dom, que é o dom da sua própria vida, que nos concede a vida eterna. Portanto, meus irmãos, a decisão é nossa. Preferimos ficar na cegueira e na mendicância, ou preferimos voltar a enxergar e receber o bem da salvação que Deus quer conceder a nós? Para isso é necessário atitude. Vejam, esse homem perdeu a fé, perdeu a capacidade de ver a Deus. Esse homem estava na mendicância, à beira do caminho, mendigando, mas não perdeu a esperança. Não perdeu a esperança de quem de fato poderia fazê-lo voltar a ver, de quem de fato poderia devolver a dignidade que ele tinha perdido, porque ele era cego, mendigo, ou seja, alguém sem dignidade alguma. Ele não perdeu a esperança e a confiança de quem poderia devolver a ele a dignidade, voltar a enxergar e ser de fato alguém. Jesus. E por isso ele fica atento, e quando ele ouve, diz o Evangelho, quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, porque pelo pecado eu me afastei de ti,
Pelo pecado eu me afastei da luz, e ao me afastar da luz, eu fui perdendo a capacidade de ver. Se não há luz, não tem como ver. Portanto, o pecado vai nos afastando de Jesus e, consequentemente, vamos perdendo a claridade da luz e vamos perdendo a visão. Portanto, Jesus, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Aquele cego então havia perdido a fé, mas não a esperança, não a confiança. Meus irmãos, Jesus também passa pela nossa vida, todos os dias. Jesus passa por nós numa homilia que a gente está ouvindo, Jesus passa por nós numa celebração que estamos participando, Jesus passa por nós no momento de oração, Jesus passa por nós às vezes numa mensagem que nós vemos em algum lugar, Jesus passa por nós através de um amigo, através de alguém que nos dirige uma palavra. Portanto, Jesus passa, como passou por aquele caminho, daquele cego, mas é preciso de nós uma atitude de confiança, atitude de fato reconhecer que Ele pode nos dar aquilo de que necessitamos e implorar, se já não temos forças suficientes pela fé, imploremos ao Senhor que tenha piedade de nós. Se a nossa fé já não é suficiente para ir até Jesus por nós mesmos, imploremos que Ele tenha piedade e compaixão e que Ele venha ao nosso encontro, que Ele venha em nosso socorro, que Ele venha até nós. E o que fez então os discípulos? Foram até o cego e disseram: levanta-te, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Portanto, meus irmãos, Jesus não vai até o cego, Jesus espera que o cego venha até Ele. Coragem, não se deixe vencer pelas suas dificuldades, não se deixe vencer pelos seus sofrimentos, não se deixe vencer por aquilo que lhe impede de ir até mim. Por isso, coragem, levanta-te, não fique aí sentado, parado, acomodado, mas levanta-te e venha até Jesus, e vá em busca da tua salvação. Coragem, levanta-te, o Mestre te chama. Meus irmãos, muitas vezes nós caímos sim, mas Jesus nos ajuda a nos levantar com coragem, com a força da fé, com a força da graça. Ele nos sustenta com os sacramentos, Ele nos ajuda a continuar a nossa caminhada, mesmo que a gente vá cair outras vezes. Quem são os santos na igreja? Os santos não são homens e mulheres que nunca caíram, pelo contrário, os santos são homens e mulheres que foram insistentes, teimosos, são homens e mulheres que todas as vezes que eles caíram, eles tiveram a coragem de se levantar e continuar o seu caminho, e não ficar sentado à beira, mendigando apenas migalhas, esmolas, etc. Portanto, aqui está a santidade. A santidade é o caminho que nos leva a Deus, é o próprio Cristo, e para isso é necessário coragem, levantar-se todas as vezes que cair, até chegar, até aprender a cair menos. Quando a gente cai numa estrada, a gente começa a prestar mais atenção, não é isso? Nas pedras, nos obstáculos. Assim é a nossa vida também. Quando a gente cai em determinados pecados, determinados obstáculos, a gente passa a olhar melhor, passa a vigiar melhor, passa a ter mais atenção, e ainda assim podemos cair novamente, mas o importante não é cair ou não cair, o importante é, quando cair, sempre se levantar. Por isso, coragem, levanta-te, o Mestre te chama. E o que fez o cego? O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Olha que atitude bonita, que atitude imediata desse cego. Tirou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O que significa esse manto que o cego tirou? O manto significa a condição em que ele se encontrava, as coisas que atrapalhavam ele
a percorrer o caminho de Jesus. E ele tirou o manto, tirou tudo aquilo que impedia de que ele tornasse discípulo de Jesus Cristo. Tirou tudo aquilo que impedia de que ele fizesse a opção por Jesus, pela fé, e percorresse o caminho com Jesus, o caminho da salvação que Jesus conquistou para nós. Portanto, ele tirou o manto. Meus irmãos, joguemos o manto também em que nós nos encontramos. O manto da imoralidade, o manto da desonestidade, o manto da maldade, da mentira, da vaidade, do orgulho, o manto do ódio, da vingança, do ressentimento, esses mantos que nós vamos colocando sobre nós e que nos impede de seguir Jesus. Ele jogou o manto e foi revestido agora de Cristo. Jogou tudo aquilo que atrapalhava a sua vida e agora foi revestido de Cristo pela fé. Por isso ele passou a ver e percorrer o caminho com Jesus. Tenhamos também nós esta coragem, jogar o manto, dar um pulo, ter atitudes e percorrer o caminho com Jesus que nos leva ao Pai. Assim seja. Amém.